Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Nerd Tuga. Porque português já foi usado. Aquilo que eu gosto mais à face da Terra, para além de saldos na Steam, é o universo cinemático da Marvel, ou MCU. E um dos filmes que eu gosto mais é sem dúvida Os Vingadores Endgame, porque serviu como uma excelente conclusão para os 21 filmes da Marvel que vieram antes. Tanto que muitas pessoas pensaram que não havia potencial para continuar, que a Marvel já tinha esgotado as suas melhores ideias e que bem podia acabar ali. Mas depois, na Comic Con de San Diego, de 2019, o Kevin Feige revelou os planos para a quarta fase do MCU, deixando bem claro que isto não era o fim, era só o começo. Não só foram revelados filmes, todos eles com bastante potencial, mas também foram reveladas séries que iriam ter personagens dos filmes e que seriam importantes para o MCU. Apesar de gostar muito de séries como o Daredevil e o Agents of S.H.I.E.L.D., sempre achei frustrante o facto de que essas séries eram afetadas pelos eventos dos filmes, mas depois o contrário não acontecia de todo. Eu sempre achei estranho que o Tony Stark nunca chegou a descobrir que o Coulson estava vivo, que a Viúva Negra nunca chegou a ter uma relação amorosa com o Daredevil, e que heróis como o Luke Cage, o Punho de Ferro e o Ghost Rider não estiveram na batalha final do Endgame. Portanto, estava bastante entusiasmado para as séries que anunciaram, incluindo o WandaVision, porque parecia bastante diferente daquilo que já tínhamos visto no MCU. Mas depois, em 2020, apareceu um certo micro-organismo da Croa e tivemos um ano inteiro sem filmes do MCU. O que não foi fácil, mas eu acho que me aguentei bastante bem. Ok, se calhar não. Mas felizmente logo no início de 2021, a fase 4 do MCU finalmente começou com o WandaVision. Mesmo a tempo de salvar a minha sanidade mental. E agora, como já vi a série toda e como já saiu a nova série do MCU, o Falcão e o Soldado de Inverno, vou dar a minha crítica do WandaVision. Mas primeiro, um aviso. Vai ser um pouco difícil falar desta série sem dar alguns spoilers, mas garanto que não vou revelar nada do que acontece no quinto episódio e adiante. A história é sobre a Wanda Maximoff, que parece estar numa espécie de mundo barra realidade, funciona um pouco como uma sitcom, com pessoas a rirem-se a dar aplausos e tudo. E essa realidade vai mudando de década, mudando também do tipo de sitcom. E quem também está lá é o Visão, que está vivo, mas não devia estar vivo porque supostamente tinha morrido. E portanto cabe a eles os dois, assim como quem está no mundo real, descobrir o que é que se passa. A Elizabeth Olsen tem sido uma excelente Wanda Maximoff, mas as vezes em que ela fez de Wanda nos filmes não são nada comparados com a interpretação dela nesta série. Isto é um papel que testa bastante a flexibilidade da Elizabeth Olsen como atriz. Ela muda de sitcom para sitcom, muda do mundo para sitcom para o mundo real, muda de ser boa para ter um lado mais negro e muda do início da história para o fim da história. Mas apesar destas mudanças todas, ela consegue manter a personagem consistente, o que é bastante impressionante. Algo que também é impressionante é a inconsistência do Visão. Graças à variedade do Paul Bettany, o Visão muda bastante a maneira de agir de cena para cena e de episódio para episódio, criando uma grande aura de mistério sobre a sua verdadeira natureza. Mas para além de funcionarem bem individualmente, a Wanda e o Visão funcionam ainda melhor como um casal. Algo que sempre me deu muita pena é que nos filmes não houve tempo suficiente para desenvolver o romance da Wanda e do Visão como deve ser. Somente porque o romance deles é bastante interessante nas BDs. Felizmente, um dos grandes focos desta série é o romance entre a Wanda e o Visão. E a Elizabeth Olsen e o Paul Bettany, como sempre, têm uma excelente química. Depois temos a Kathryn Hahn, que faz de Agnes, a típica vizinha bisbilhoteira que há nas sitcoms, e é, na minha opinião, a personagem mais engraçada. Falando em um envio cómico, duas personagens que também estão de volta do MCU são o Jimmy Woo e a Darcy Lewis. O Jimmy Woo é tão engraçado como da última vez e a Darcy Lewis está muito melhor agora que é uma personagem mais individual e não um acessório à Jane Foster. E algo me diz que eles trouxeram estas duas personagens de volta porque o Randall Park e a Kat Dennings já foram protagonistas de sitcoms também.
Quem também está de volta é Monica Rambeau, que agora é adulta e é interpretada pela Teyonah Parris. E desta vez trabalha para uma organização secreta que é a SWORD. Sim, primeiro tivemos a SHIELD e agora temos a SWORD. Só espero que os dois não se cruzem, porque se for como no Pokémon, os resultados vão ser desapontantes. Eu gosto muito da Monica nesta série, especialmente a relação que ela tem com a Wanda, porque elas as duas passam pelo mesmo dilema e ela acaba por servir um pouco como consciência moral da Wanda. Também há uns quantos vilões que são decentes, mas não fazem muito na série e estão lá mais para ser oportunistas, na medida em que se aproveitam da Wanda e dos seus poderes. Na realidade, a vilã principal desta série é a Wanda. É o que eu gosto mais desta série, o facto de que ela é tanto a protagonista como a antagonista, e o conflito principal é com ela própria. É ela que tem os momentos mais heróicos, mas também é ela que age da maneira mais moralmente questionável. Mas dá para perceber as razões por trás de certas ações que ela faz, e não é nada de completamente irredimível em que não há volta a dar atrás. Não é como se ela fosse uma pessoa boa e depois do nada se torna numa psicopata. Não é Daenerys. De qualquer maneira que vejas o título, que é como um amálgama de Wanda e de Visão, ou um amálgama de Wanda e televisão, isto é a história da Wanda e esta série faz um excelente trabalho a estabelecê-la não só como uma das personagens mais poderosas do MCU, mas também uma das mais fascinantes e complexas. E ainda bem que isto foi feito numa série, porque aparentemente a Marvel consegue fazer excelentes séries com protagonistas femininas, mas depois no que toca a filmes, bem, esperemos que o da Viúva Negra seja melhor, se alguma vez sair. Algo que também está muito bem feito é o elemento das sitcoms. Apesar de em certas cenas gozarem um pouco com certos clichês das sitcoms, em geral estas cenas são feitas num espírito de homenagem. Porque de facto há algo especial sobre as sitcoms, a maneira como dão conforto e juntam a família no sofá depois de um dia cansativo de trabalho ou de escola. E os criadores desta série perceberam isso. E também gosto muito do facto de que o elemento das sitcoms não é arbitrário. Aliás, há uma razão em específico pela qual a realidade em que a Wanda e o Visão estão parece uma sitcom. Foi muito giro ver esta série com o meu pai, porque os primeiros episódios fazem referência a sitcoms que ele conhece e os episódios mais tardios fazem referências a sitcoms que eu conheço e que eu cresci a ver. E depois, em relação às referências feitas no meio da série, nenhum de nós sabia nada. Bem, se querem um jogo de bebida que vos vai deixar logo KO, vejam este vídeo do início e bebam sempre que eu disser sitcom. Mas aquilo que também torna esta série bastante distinta de outros filmes e séries da Marvel é o elemento de mistério. Esta série está sempre a fazer pensar no que realmente está a passar, está sempre a dar-te pistas para tu decifrares e está sempre a dar-te reviravoltas atrás de reviravoltas. O que encaixa muito bem no formato de um episódio por semana. Mas já que estamos nesse tópico, eu teria gostado que os dois primeiros episódios se tivessem focado mais no mistério, em vez de serem típicos episódios de sitcom com poucas pistas sobre o que realmente está a acontecer. Porque só no terceiro episódio é que o enredo começou realmente a desenvolver-se e depois no quarto episódio focaram-se inteiramente no mundo real e revelaram bastante de uma vez. Depois, a partir do quinto episódio, misturaram cenas do mundo real com cenas do mundo da sitcom, o que funciona melhor, e se tivessem feito isso desde o início, o mistério e a história teriam sido mais uniformes e cativantes. E quanto ao final da série, metade foi bastante bom e satisfatório, mas depois a outra metade foi um pouco desapontante. Primeiro porque tiveram a típica luta final com efeitos especiais dos filmes do MCU, quando não era preciso, especialmente porque o resto da série era bastante original. E segundo porque fizeram algo que às vezes fazem nos filmes do MCU, em que estabelecem uma história bastante interessante, mas depois revelam que afinal não era isso que iam fazer, numa de "Ha! Apanhámos-te!", mas acaba por não ter muita piada e acaba por ser decepcionante. Aconteceu no Homem de Ferro 3, aconteceu na Capitã Marvel e agora aconteceu aqui. E espero que a Marvel perca esse hábito. Mas tirando essas falhas,
WandaVision é uma série que contribui bastante para a variedade do MCU, contribui bastante para a personagem da Wanda e serve como um bom começo para a fase 4 do MCU. E portanto dou ao WandaVision 4 Sparkies em 5. É melhor não saber o que é que aconteceu ao quinto. Feeling kinda needy, feeling kinda mean. She took sitcoms to another extreme. She's gonna have a good time, but then just you wait. She'll have to end it before it's too late. Fill my eyes with that WandaVision. No disguise from that WandaVision. Ooh, when it gets through to me, it's always new to me. How WandaVision's got the best of me.